Primeiro, desejar bom dia a todo mundo, né? Passar primeiro, antes de tudo, gente, um recado aqui para todos os presentes, né? Que eu acho que a gente continua vivendo esse cenário bem diferente aí do nosso dia a dia, do que a gente está acostumado. Um momento da gente pensar muito na questão de saúde também, uma reclusão forçada de boa parte da população, mas que acho que tem um objetivo maior, né? Então, a gente está acompanhando esse dia a dia. Eu quero até lembrar vocês ou explicar para vocês um pouco também do projeto que nós aqui da InvestSmart, em parceria com a Bank Rio e com a Alp, a gente lançou, a gente fez um projeto agora para... Pessoal, só vou pedir para quem tá com fone aberto, a Ana, por exemplo, só pedir para todo mundo fechar. Nossa equipe está acompanhando aí para poder fechar o som também de todo mundo, tá? Mas explicando um pouco para vocês também o projeto, essa crise toda está sendo uma crise nova. O Eduardo vai poder contar para vocês até um pouco do que ele passou também, mas está sendo uma crise nova para boa parte da população. Então, nós aqui da InvestSmart, a equipe Bank Rio, a equipe Alp, sabendo desse cenário assim novo para boa parte da população brasileira, nós lançamos um projeto, né? Que a ideia do projeto é a gente conseguir auxiliar o máximo possível e tentar diminuir a dor de cabeça desses profissionais. A gente sabe que é um momento novo, muitas pessoas estão vivendo isso pela primeira vez, há um certo despreparo para muitas delas, e com isso nós lançamos um projeto, o Empreender e Apoiar. Tá? Esse projeto auxiliará alguns microempreendedores e alguns profissionais autônomos, onde nesse projeto nós estamos disponibilizando uma equipe de 4 pessoas da nossa equipe de marketing, tá? 4 profissionais nossos, que a ideia é o quê? É a gente auxiliar esses profissionais a como cuidar um pouco melhor e como tentar aproveitar um pouco dessa mudança. A gente sabe que, por exemplo, achei legal que ontem o Samir, que é o CEO da Bank Rio e é o conselheiro da InvestSmart, comentou, né? Poxa, sabe aquela menina que vendia doce pela rua, pelo prédio, tudo? Poxa, como manter uma divulgação dela? Às vezes uma página de rede social, uma página na internet para ela poder divulgar um pouco mais do trabalho, já ajude bastante. E com isso diminui o risco que essa corre, né? Ela só precisa ir para a rua para vender o próprio produto, para entregar o produto, e não mais ficar fazendo essa divulgação também. Com isso, a gente diminui o risco tanto para essa pessoa quanto para todas as pessoas que serão abordadas, tá? Então, nossa ideia é ajudar a pessoa na organização financeira, é um auxílio do marketing de redes sociais, sites e networking com demais profissionais autônomos também e microempreendedores. Por quê? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter essa visão um pouco maior do que está ocorrendo, sabendo que essa dificuldade não está sendo nossa, só a gente consegue trocar práticas e assim melhorar. Então, eu vou colocar até aqui, durante o mês de abril todo, 10 microempreendedores ou autônomos vão receber esse nosso apoio, tá? Vão receber essa ajuda da equipe de marketing da empresa, vão ter acesso também ao nosso jurídico, ao nosso RH, a nossa equipe de expansão, para que a gente possa tentar diminuir um pouco da dor de cabeça dessas pessoas, tá? É uma forma até da InvestSmart, da Bank Rio e da Alp tentarem fazer um trabalho junto dessas pessoas, ok? Seguindo aqui então, gente, eu estou hoje aqui com um convidado muito especial, tá? Eu quero comentar um pouquinho também sobre ele, o Eduardo. Ele é gestor de renda fixa da Pacífico Gestão de Recursos, né? Eduardo tem mais de 20 anos aí de mercado. Eduardo já enfrentou diversas crises, né, Eduardo? A gente pode falar um pouco sobre isso, só que se eu entrar também na quantidade de crises que ele passou, a gente fica um tempo aqui apresentando. Eu vou deixar mais ele falar sobre isso também. Eduardo já com mais de 20 anos, já acho que vai enriquecer bastante o nosso bate-papo, porque o Eduardo, além de gestor também, ele é analista macroeconômico. Eu acho que, para quem não conhece a parte da macroeconomia, ela vai trazer um conceito total da economia, então um foco muito grande nos multimercados, que é até um dos pontos principais da nossa conversa de hoje, tá? Eduardo,
faz parte da equipe da Pacífico, ele fundou a Pacífico, é formado em economia pela PUC, fundou a Pacífico em 2011. Quero comentar um pouco também sobre a Pacífico, ele vai trazer um pouco mais, mas a Pacífico tem o seu fundo macroeconômico, Pacífico Macro, como um dos top 50 da XP. Isso é um selo muito importante dentro da XP Investimentos, tá? E eu acho que, por mais que o fundo tenha um tempo tão grande assim, a gente já tenha passado algumas crises com a Pacífico, como impeachment, Joesley, greve de caminhoneiros, eu acho que a questão principal é a gente conseguir mostrar também, Eduardo, quanto que a resiliência do investidor e a confiança dele na entrega de parte do recurso ou do recurso inteiro a uma equipe especialista como a equipe da Pacífico faz diferença, né? Só para trazer um pouco mais de números para vocês, gente, a Pacífico ela fez um estudo ao longo dos últimos anos, né, Eduardo? Depois qualquer coisa me corrija se eu estiver errado, mas todos os cotistas que ficaram com a Pacífico por mais de 18 meses tiveram um retorno acima de 120% do CDI. E quem ficou acima de 36 meses teve um retorno entre 140% e 220% do CDI ao longo do tempo, né? Acho que isso traz um pouco mais de gabarito ao Eduardo agora. Passo a palavra, Eduardo. Muito obrigado. Bom dia a vocês. Eduardo vai contar um pouquinho aí do cenário que a Pacífico está vendo para o mercado. Obrigado, Marcel. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar falando aqui com vocês. O Marcel falou muito de crise ao longo dos últimos tempos. Eu comecei minha carreira em 98. Né? Em 98 a gente vinha da crise da Ásia, que foi em 97. Em 98 foi o default russo. Em 99 teve a desvalorização do real aqui no Brasil. 2001, crise da Argentina. 2001 também eleição do Lula aqui, com racionamento de energia. Então, eu, nos meus primeiros 5 anos de profissão, achava que crise era o normal, né? Era meio que o ambiente ao qual a gente estava acostumado. A maior crise que a gente passou, sem dúvida, foi de 2008. 2008, muita gente já compara o que a gente está vivendo hoje com 2008. 2008 foi muito pior. 2008, o S&P é os 50%, que é pela metade. Até hoje, nessa crise agora do coronavírus, o S&P só até o 30%. Só, né? É uma forma de falar, obviamente que é uma variação muito grande. Então, se essa crise ainda virasse igual a de 2008, a gente teria que ver o S&P cair mais 40 e poucos por cento. Em 2008 a crise foi mais lenta também, né? A questão do subprime, né? As alavancagens excessivas começaram a ser identificadas em 2007 e o low da bolsa nos Estados Unidos foi em março de 2009. Então lá foi uma crise muito lenta, aos poucos. Eu acho que o que chama muita atenção dessa crise agora é realmente a rapidez com que ela aconteceu. Em menos de um mês se deram todas essas variações que a gente está vendo agora. É importante lembrar que a gente permanece num ambiente de volatilidade altíssima, tá? Então, eu vou até tentar falar aqui um pouco o que a gente está vendo no mercado, o que a gente tem a dizer, enfim, ainda que sejamos gestores, não somos médicos, sobre o vírus em si. Pode ser que tenha médico nos ouvindo, então é possível que haja gente participando desse call que saiba mais sobre o vírus do que eu. Eu vou tentar passar o que nós vimos aqui e depois falar sobre a parte econômica, que eu acho que é o que é mais importante dado isso tudo, tá? A gente falou do Pacífico Macro. O Pacífico Macro começou em 2015, então já tem 5 anos. A cada ano, né, de 2015 até 2019, a rentabilidade acumulada, a rentabilidade anual média foi de CDI mais 5,5 aproximadamente, tá? Como você frisou, até eu te agradeço, né? A gente vem entregando resultado e consistência. Esse ano aí, dependendo agora em 2020, do dia que você vê, agora com o dia de hoje, o fundo deve estar em torno de -3, então obviamente que a gente gostaria de estar mais 3, mas acho que está bastante em linha com a vol do produto, tá? Eu acho que vale frisar que o ano ainda está razoavelmente no começo. Eu acho que nessas horas, a gente viu isso no passado, é quando as grandes oportunidades aparecem, tá? As grandes oportunidades aparecem para o gestor que se preparou para isso, ou seja, o gestor que soube medir risco da forma correta, e a gente sempre esteve muito próximo de vocês, sempre falamos a importância desse risco pelo cálculo de estresse, né? Você calcular estresse, medir estresse
é supor que uma queda grande pode acontecer do nada, né? Por isso que chama estresse, quando você menos espera. É uma medida de risco mais relevante que volatilidade, né? A vol muda com o tempo. Então, acho que o gestor que faz esse dever de casa bem feito, né, gestão de risco, eu acho que é o nosso caso, a gente está pronto para aproveitar a oportunidade e nessas horas que aparecem realmente as grandes oportunidades da vida, tá? A gente já tem experiência nisso, a gente acho que está pronto para capturar o que venha a acontecer para frente. Um dos primeiros pontos que eu quero passar aqui também, quando a gente for falar de cenário, é que nessas horas a gente costuma achar que o futuro vai ser a volta do passado. Isso não acontece. Tá? A gente não sabe ainda como vai ser o futuro, mas imaginar que vai ser exatamente aquilo que era, voltar a exatamente os mesmos pontos que a gente estava, é raro de acontecer. No Pacífico Macro, como eu estava falando, a gente acho que fez bem o dever de casa em termos de medidas de risco. O fundo, né, nessas horas, a gente fala pouco disso no dia a dia, acaba falando mais nessas horas, mas a segurança e a preservação do capital é fundamental, é o básico que você tem que fazer para poder fazer gestão em seguida, né? Então, no Pacífico Macro, acho que vale falar, não tem nenhuma posição de alavancagem, não tem nenhuma posição arriscada via derivativos, via opções, nenhuma estrutura dessas complexas, não tem nada disso. O fundo, 95% do fundo está todo em caixa, e o caixa a gente mantém ele nos ativos mais seguros possíveis, que é LFT, Título Público Federal. Então, acho que é importante ter noção dessa segurança completa do recurso, tá? Para poder, em seguida, fazer o melhor possível em termos de gestão. Em termos de gestão, a gente entrou nessa crise muito pequeno, a gente vinha com risco muito reduzido, porque antes do Carnaval, às vésperas do Carnaval, a gente já projetava um crescimento aqui da economia brasileira abaixo do que o consenso projetava, abaixo do que o mercado projetava. Então, a gente estava com posições aplicadas em pré-fixado, em juros nominais de curto e médio prazo, posições pequenas. A gente estava com posições pequenas de bolsa, a gente tinha reduzido bolsa por mais da metade. Tá? A gente começou o ano 2020 com quase 25% de bolsa no Pacífico Macro. Às vésperas do Carnaval, a gente estava ali com 10%, até um pouco menos do que isso. Então, a gente já tinha feito um movimento grande de redução de risco e a gente estava comprado em dólar. Tá? Então, é assim que o fundo entrou nessa confusão que vivemos hoje. De lá para cá, a gente só fez um movimento, Marcel. A gente, aos poucos, foi saindo da posição que era uma proteção, né, da compra de dólar. A gente acha que, nesse nível de volatilidade que a gente está hoje e nesses preços, o seguro já cumpriu o seu papel. Né? A gente queria ter o seguro, a gente queria ter a proteção lá atrás, agora não faz tanto sentido, mas a gente também reduziu as posições a favor. Então, as posições a favor, que eram renda variável e pré, a gente também reduziu. Então, do comecinho de março até hoje, então, nesses últimos 20 dias, o fundo está tomando o menor nível de risco quase que da história dele. A gente está tomando só 1/10 do risco que a gente pode tomar. Porque eu acho que você frisou bem a questão da experiência no começo. A nossa experiência nos mostra que nessas crises a imprevisibilidade é muito alta. Como eu falei, a volta, né, o mundo de amanhã, o mundo que a gente está vendo se formar a partir dessa crise, a gente aos poucos, e a gente faz um dever de casa muito grande para tentar ver que mundo vai ser esse, mas a gente aprendeu que é um mundo que vai ser diferente com o mundo de 1 mês atrás, de 2 meses atrás. Então, por isso que eu acho que a tomada de risco tem que ser aos poucos. Né? A gente não acredita em apostar que a volta vai ser em V, como se fala, né? Caiu, volta tudo. Infelizmente, não acontece. Então, tentar... existe uma gíria do mercado, né, que é catch a falling knife, né? Pegar facas caindo. Pela nossa experiência, é uma estratégia que não dá muito certo. É uma hora de cautela. Tá? Então, nosso foco, como eu falei, é muito a segurança máxima do portfólio, a segurança máxima dos recursos e de muito estudo. Tá? A gente está trabalhando a equipe de analistas de casos, gestores mais aqui presentes no escritório, mas tentando estudar a fundo o que pode acontecer e como é que vai ser esse mundo de amanhã. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora.
Sobre o vírus em si, tá? A gente tem trabalhado em parceria com um infectologista aqui do Rio, que a gente tem um contato. E aí, de novo, se tiver médicos ou especialistas da área nos escutando, poderão saber mais do que eu. Eu sou economista, mas tenho estudado de um mês para cá até um pouco mais essa questão a fundo. A verdade é que tem muita incerteza, tá? Esse vírus, por ser do tipo corona, diferente de vírus de influenza, né, que são vírus que já estavam aí, portanto, até a vacina é mais fácil de ser feita, ela tem que ser atualizada a cada ano. Corona, os que existiam, que ele já passou, era SARS, MERS, são vírus que sumiram hoje, então tudo é muito novo. A gente vem, e as autoridades também tentando monitorar o que cada país está fazendo, e os casos são muito diferentes. Tá? Então, é muito difícil, até eu acho que para as autoridades ter uma certeza absoluta sobre a melhor política a se tomar. Por exemplo, o Japão é um país que tem pouquíssimos casos detectados, pouquíssimas mortes. Alguns criticam que, na verdade, o Japão não testa ninguém. Tá? Outros elogiam a saúde pública, o fato de todo mundo lá usar máscara, todo mundo já aprendeu, se todo mundo usar é bom, porque aí quem tem o vírus não passa para os demais. Já a Coreia do Sul, que é um país muito próximo geograficamente, também próximo em termos de recursos disponíveis, partiu para o teste em massa, então usou realmente uma estratégia muito diferente do Japão. Talvez por causa disso identificou muitos mais casos. A China, que é um continente, que é o maior país do mundo, isolou as áreas. Então, cada país realmente se comportou diferente. Sobre o vírus em si, como eu falei, o que a gente tem visto é que em torno de 1/3 da população pega, um percentual relevante da população também nunca pega. Isso nem os infectologistas sabem explicar o certo por quê. É um vírus que tem um tempo de vida, né? Na medida em que quem pegou e é curado desenvolve algum tipo de imunidade. Por outro lado, pode haver, que é o que a gente está monitorando hoje, já vou falar sobre isso, o risco de uma segunda onda, tá? Mas por enquanto parece baixo. Tem gente que as medidas que são tomadas de isolamento, muito médico, inclusive, critica. Tá? Hoje, na Itália, há um movimento grande criticando as políticas de quarentena, né, de isolamento forçado, porque elas foram tomadas tardiamente. Então, a Itália, que é um país velho, acabou fechando dentro de casa muito idoso, com o restante da família, que podiam ser jovens, com o vírus, ainda que assintomáticos. Então, na verdade, você quase que garantiu a contaminação de pessoa idosa. Então, tudo isso eu quero dizer que é tudo muito novo. Tá? Tem muita incerteza. Parece ser fato que em ambientes quentes e úmidos a propagação é menor. Você pode ver isso até pela própria Itália, né? A diferença entre o norte e o sul, diferença de números. Mas não dá para falar muito além disso. Tá? E é um tipo de vírus que tende a perder força com o tempo. Então, provavelmente, hoje, o vírus no mundo já está mais fraco do que quando ele começou ali na virada do ano na China. Remédios estão sendo testados, vocês estão acompanhando aí. Eu posso dar um testemunho na minha família, 2 pessoas idosas que contraíram o vírus, que estão, um deles numa situação mais grave, foi hospitalizado, entubado, o outro com sintomas fortes, mas ficou em casa. Em ambos, os médicos deles recomendaram, receitaram esse remédio aí que tem sido falado, ambos melhoraram, mas, enfim, de novo, eu não sou médico, fato é que nenhuma das grandes agências ainda autorizou o uso de remédio de forma comprovada. Vacina demora, né? Muitos devem saber, quando você toma uma vacina, na verdade, você está se injetando o próprio vírus, né? Seja o vírus vivo, seja o vírus morto, então realmente exige cautela, exige teste. O caso mais estudado da disseminação do vírus de forma controlada, né? Que eu acho que é o grande dilema, né? Porque numa economia, num país com milhões de habitantes, você não consegue fazer um estudo controlado, testar todo mundo, mas foi o caso do Diamond Princess, né? Um navio que ficou à deriva com muitos casos, era um navio que tinha 3.700 passageiros a bordo e todos foram testados, 100% daquele universo foi testado e
desses 3.700, uns 700 e poucos tinham vírus. Então, a taxa de contaminação ali foi de 20%, e morreram 6. Tá? Então, 6 de 700, uma mortalidade mais ou menos 0,85%, e todos tinham acima de 70 anos. Tá? Como dentro desse navio a distribuição etária era um pouco mais avançada do que na média dos países, você chega ali numa taxa de mortalidade que pode ser em torno de 0,5%, um pouco abaixo, tá? Que é uma taxa de mortalidade razoavelmente baixa, mas o drama é que ela é muito alta nas faixas etárias mais avançadas, né? Idosos. Então, realmente idoso é quem corre mais risco, ou quem já tinha saúde frágil ou algum problema de saúde, etc. Tá? No nosso caso, como gestor, para a gente é mais relevante as implicações econômicas, né, na verdade, do que isso. A gente tenta entender o vírus muito para tentar entender até quando irão as atuais medidas de fechamento, tá? E quais vão ser as consequências econômicas disso. E a verdade é que hoje a gente está bastante preocupado com o que a gente está vendo, tá? Países que já divulgam suas taxas de desemprego, o desemprego está mostrando comportamentos nunca antes vistos, tá? Então, em países ricos como Noruega, o desemprego foi para 11, em Israel o desemprego quadriplicou, foi para 16. Então, as consequências econômicas dessa política que as autoridades optaram, eu não quero tomar partido se a política está certa ou está errada. Hoje existe um grande debate sobre isso, mas as consequências econômicas estão sendo muito grandes, tá? A gente já viu no final de semana passado um editorial no New York Times, no Wall Street Journal, uma matéria de opinião no New York Times, todos já questionando se essas medidas de shutdown, né, de trancar todo mundo em casa de forma horizontal, se são as melhores. Muita gente já questionando se o efeito do desemprego não vai ser mais nocivo para a população como um todo do que as medidas sanitárias. Muita gente defendendo que isso, na verdade, é só para dar tempo para o sistema de saúde atender essas pessoas todas, que é um argumento com certeza válido. Então, com tudo isso, o que a gente quer dizer é que é tudo muito novo. As autoridades também estão testando as reações, o que é certo, o que é errado, muita opinião para tudo quanto é lado. Fato é que o efeito econômico tem sido muito grande, como eu falei. Aqui no Brasil, o desemprego certamente vai aumentar, a gente vai passar por uma situação difícil de renda, difícil de emprego, difícil de saúde pública, são escolhas muito difíceis, tá? Então, a gente vê dados como, no Brasil, ao ano, morrem 10 mil pessoas de nutrição, tá? E projeta-se que o vírus vai matar em torno de 5 mil pessoas no Brasil. Então, são escolhas difíceis, realmente, que as autoridades têm que fazer. Como eu falei, do lado econômico, o efeito se mostra grande. A gente hoje projeta uma China que vinha crescendo em torno de 6, que deve crescer só 4 esse ano. Acaba que é a economia que ainda vai puxar o mundo. Nos Estados Unidos, o PIB muito provavelmente vai ser bastante negativo. Tem gente que projeta para o segundo TRI dos Estados Unidos uma queda de até 20% do produto, fazendo com que o ano feche negativo, em torno de -3%. A gente aqui no Brasil está projetando hoje uma queda do PIB de -1,7%, tá? Então, recessão. De novo, fruto das medidas de fechar tudo. Os setores que mais sofrem são serviços, né? Então, o desemprego no ramo de restaurante, hotelaria, transportes, vai ser muito grande em função das medidas de contenção. Então, é uma situação realmente difícil que a gente está vendo. Do lado bom, a gente vê muitas medidas econômicas sendo tomadas também, tá? Então, bancos centrais do mundo inteiro gerando muito estímulo. Então, onde o juro não era zero, já foi, Estados Unidos, e o Fed foi rápido em baixar a taxa para zero. O Banco Central americano, além de baixar a taxa para zero, está fazendo até mais do que isso. Eles já estão fazendo aquele chamado QE,
né, que era o termo que a gente se acostumou ali há 5 anos atrás, que é o chamado quantitative easing. O Banco Central americano está comprando ativos, e ontem eles anunciaram que é quase que infinito, então eles estão comprando tudo quanto é ativo, então realmente jogando muito dinheiro na economia. As economias, aqui o Banco Central baixou a Selic, né, meio ponto, como vocês sabem. As economias estão fazendo política fiscal agressiva, então os Estados Unidos está aí para aprovar, era para ter sido ontem, hoje talvez um pacote fiscal importante, tá havendo um certo bate-boca entre senadores, mas é alguma coisa que deve sair aí ou hoje ou nos próximos dias. A Alemanha fez pacote fiscal grande também. Então, as autoridades econômicas estão reagindo um pouco para, na medida do possível, são medidas que, em tempos normais, seriam fortíssimas, mas que visam contrabalancear o efeito recessivo dos lockdowns, que é muito grande. Tá? Na nossa cabeça, eu acho que para a gente começar a ter um pouco mais de clareza de que vai ser o amanhã, a gente tem que começar a ver quando que essas medidas de lockdown começam a ser desfeitas. Seja porque o avanço do vírus parou, né, freou, seja porque as autoridades resolvem mudar a política, mudar o protocolo. Tá? Quando a gente pensa em avanço do vírus frear, existem curvas, né, projetadas que a gente acompanha. Então, quando a gente olha, a gente prefere olhar para as economias ocidentais, olhar para a Ásia, para a China, acho que envolve muita incerteza. Como eu falei, o caso do Japão é muito estranho. O caso da Coreia também, porque eles fizeram testes em massa que não podem ser replicados em países. É muito difícil de replicar em países ocidentais. Então, a gente acompanha mais as economias da Europa, o Oeste. Então, a Itália deveria começar a ver o seu topo de novos casos essa semana ou na próxima. Outras economias, como a Alemanha, França, Inglaterra, ainda vão continuar com novos casos crescentes. Tá? Espera-se, muita gente fala que as medidas de lockdown começam a ser revertidas 1 mês após esse pico de novos casos. Tá? Então, para esses prazos, para essas contas, esse acompanhamento que hoje a gente está fazendo. Tá? Isso que parece que vai nos dizer quando que a vida voltará ao normal, portanto, quando que a economia voltará ao normal e, portanto, qual vai ser o tamanho do buraco, qual vai ser o tamanho do prejuízo. Como eu falei, isso caso as autoridades continuem com esse protocolo. Sempre há a possibilidade de elas mudarem o protocolo. Né? Eu mencionei muita gente já questionando, aqui no Brasil já começa a ter muita gente questionando, nos Estados Unidos tem muita gente questionando, né? Será que né, como ponderar o prejuízo, né, a perda de vidas por causa do vírus, com as perdas de vidas que também vão acontecer por causa da crise econômica. Esse embate que está se dando está aumentando, então alguma mudança de protocolo pode acontecer. O que alguns pregam é voltar a fazer a economia funcionar, talvez restringindo mobilidade só daqueles que são mais afetados pelo vírus, né? Aqueles que têm mais idade ou aqueles que já têm uma saúde mais frágil. Então, isso tudo que a gente tem que ver para, de novo, ter uma ideia do tamanho do prejuízo. Por isso que, de novo, eu acho que hoje ainda é muito cedo para dizer quando que a coisa passa. Se eu tivesse que dar uma estimativa, hoje a gente trabalha com 2 meses, mas a incerteza em torno disso é muito grande. Tá? Aqui no Brasil, a gente, como eu falei, a gente está projetando hoje um PIB de menos 1,7%. A gente está projetando uma inflação muito baixa. Tá? A crise realmente parece ser recessiva e deflacionária. Então, a gente está com uma inflação de 3%, um pouco abaixo de 3% esse ano. A gente acha que o Banco Central deve continuar reduzindo taxa de juros. Né? Essa última reunião foi uma reunião muito difícil para o Banco Central, né? Ali tomada no meio de uma situação de muita volatilidade. Eu acho que os analistas, os gestores gostam muito de criticar o Banco Central. É muito mais fácil você criticar quando você não está lá. Eu acho que a decisão foi, dentro do possível, foi correta, ou seja, eles reduziram taxa, alertaram para diferentes cenários.
mas deixaram bem claro de que o efeito é recessivo, então a porta para novas reduções de taxa de juros, eu acho que está aberta. Tem gente que fala que cair taxa não adianta, né? Porque ninguém vai tomar um empréstimo agora. Eu não acredito muito nesse argumento, porque o argumento oposto claramente é ruim, né? Subir taxa seria ruim. Se subir taxa é ruim, eu prefiro acreditar que reduzir taxa é bom. Uma coisa que nos incomoda, que nos preocupa aqui de Brasil, é que, diferente de alguns outros países, principalmente Estados Unidos, Alemanha, o nosso espaço fiscal é muito pequeno, né? Desde 2016, né, começou com o governo Temer, agora com o governo Bolsonaro, a equipe econômica, tanto aquela como essa, tem feito esforço grande para recuperar as finanças públicas, né? Reduzir o endividamento público, com isso baixar juros, né? Que é o que aconteceu, e com isso permitir que o crescimento voltasse. Então, esse trabalho estava começando a gerar frutos e agora a gente passa por uma situação onde vai exigir mais gasto, tá? Então, em termos de Brasil, isso é o que mais nos preocupa hoje, é onde a gente está, é um tema que a gente está acompanhando muito de perto, com lupa, tá? Quais vão ser as medidas fiscais tomadas? O que a equipe econômica vai propor? O que o Congresso, né, a Câmara e o Senado em Brasília vão acabar aprovando? É uma época que é preciso gastar mais, sim, tá? Mas é muito importante que seja bem feito. Seja feito com credibilidade, seja muito bem explicado e seja sinalizado que esse gasto maior é temporário e não vai ser um gasto, não vai ser uma torneira aberta para sempre, tá? Então, acho que isso é muito perigoso. A gente já viu no passado, você mencionou, Marcel, tantas crises, a gente já viu no passado, em crises passadas, muita bobagem ser feita, tá? Então, isso é importante, que nenhuma bobagem seja feita hoje em Brasília, em termos fiscais, porque a situação brasileira, infelizmente, a gente não tem o espaço que outras economias têm, tá? Então, acho que é isso tudo que eu tinha para falar para vocês, né, em termos da doença, da parte econômica. Então, ainda há muita incerteza, por isso que o nosso papel hoje continua sendo estudar muito isso, olhar com atenção, e a gente está pronto para voltar a se posicionar, tá? O Fundo Pacífico Macro está tomando muito pouco risco, como eu falei, a gente está muito pequeno, mas a gente está pronto para voltar a aumentar risco, porque a oportunidade acontece agora, né? Eu me lembro, eu acho que de certa forma para o gestor, o ambiente hoje é até mais propício para o gestor de multimercado do que era em novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro, quando o que a gente mais ouvia era: como é que você vai ganhar se não tem volta? Como é que você vai ganhar se está tudo parado? Como é que você vai ganhar se a taxa de juros já está lá embaixo? Então, a oportunidade voltou. Então, acho que para fundo multimercado é um ambiente muito fértil, que dá para gerar resultado, tá? Então, esse seria... Eu pensei aqui em três conclusões, né, que a gente pode tirar, né? O cenário, já falei, a incerteza ainda é muito alta. Em termos de nós aqui, eu acho que esse ponto é importante, ou seja, a gente está pronto para voltar a tomar risco, e a gente acho que no passado fez muito bem. Você mencionou alguns episódios, né, Marcel? Então, a crise dos caminhoneiros foi um pequeno trauma, mas foi quando a oportunidade se abriu e a gente aproveitou bem. A crise do Joesley, 2017, né, 3 anos atrás, também foi um trauma onde se abriu a oportunidade, a gente soube aproveitar muito bem. O próprio impeachment, né, final de 2015 e começo de 2016, foi uma época muito difícil. A partir de abril de 2016 em diante, abriram-se muitas oportunidades. E até em magnitude até maior, né, 2008 também foi um momento de muita oportunidade. 2008 foi um ano difícil para a indústria. 2009 foi o melhor ano de todos para a indústria. Em 2009, você teve multimercado subindo 40%. Multimercado foi um ano para a Bolsa também muito bom. Então, como gestor, para a gente, eu acho que é um momento muito fértil por isso, pela oportunidade, e a gente está confiante em pegar essas oportunidades. Tá? Perfeito, perfeito, Eduardo. Até eu acho legal que... Diga. Quer falar, Marcel? Pode falar. Vou continuar, então.
o segundo ponto que eu falaria, né, é a questão do risco, né? Eu acho que vale a gente realmente notar a importância de se medir risco sempre pelo cálculo de estresse, né? Não tanto por vol. E a vol hoje está altíssima, tá? Ela tende a cair, começa a cair já. Nessa semana a gente já está um pouco diferente da semana passada, quando foram 4, 5 circuit breakers em uma só semana. E por último, um recado aí mais para o investidor, que eu acho que é a maioria dos que estão nos ouvindo. Nesse momento de altíssima volatilidade, eu acho que se mexer tende a ser muito custoso, tá? É claro que o investidor pode precisar de caixa, pode precisar de recursos, não é disso que eu estou falando, mas trocar de investimento, principalmente reagindo de forma emotiva, né, por medo, pode ser muito custoso nessas horas. Então, o investidor que pudesse mexer pouco, eu acho que quanto menos se mexer nessas horas, menor será o prejuízo. Eu acho que o investidor que tiver dinheiro novo, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para entrar agora. Em termos de categorias de investimento, eu acho que assim como foi em 2008, assim como foi nesses últimos episódios de crise que eu mencionei agora há pouco, eu acho que os fundos multimercados estão super bem posicionados. É até possível que os multimercados voltem antes do que outros fundos, né? O mercado de renda fixa pode ser um dos primeiros a se normalizar. Você hoje tem oportunidades grandes na curva de juros, oportunidades que você não via há muito tempo, oportunidades que os fundos multimercado podem capturar. Então, em 2008 foi assim. Em 2008, os fundos multimercado foram os primeiros a pegarem a volta do mercado, tá? Então, eu acho que isso agora pode se repetir, ou seja, esses fundos, né, fundos macro, que são fundos mais rápidos, fundos mais ágeis, fundos multimercado, conseguirem aproveitar essas oportunidades todas que apareceram. Perfeito, Eduardo. Isso, Marcelo, isso que eu tinha legal. Preparado. O que vocês têm de perguntas? Legal que eu achei legal que enquanto você estava falando, eu estava com algumas perguntas aqui já preparadas anteriormente por mim mesmo também, e você foi passando algumas delas, né? Como o que vocês estão vendo para esse período? Você pontuou o PIB de menos 1,7, uma inflação abaixo de 3%. Vou aproveitar aqui também buscar algumas dessas perguntas que foram feitas aqui online. Até a Mariana perguntou, acho que de repente, só se tiver algo mais para complementar. A Mariana perguntou se, como você vê o mercado de títulos públicos, a alta nas taxas abre oportunidade? Se sim, quais papéis seriam mais interessantes? Acho que até isso dá para a gente linkar com a tua posição aí também, né, Eduardo? De o que você hoje, o que a Pacífico hoje vem olhando assim como principais ferramentas para otimizar o retorno dos clientes aí? Então, o mercado de títulos públicos sofreu, né? Então, as oportunidades apareceram. Um ativo que a gente não gostava, por exemplo, que a gente sempre falou, eu sempre falei, era NTNB. E NTNB, de fato, começou a sofrer de uma semana para cá. A gente continua vendo um cenário de inflação baixa. Então, para eu, que sou um gestor de um fundo macro, eu continuo preferindo aproveitar as oportunidades no juro nominal do que no juro real, mas eu entendo que é uma utilidade diferente da do investidor, pessoa física, que possa querer carregar uma posição por um prazo longo. Então, para quem quer carregar posições por prazos longos, as NTNBs hoje já têm uma taxa muito mais atrativa do que tinha, tá? Como eu estava falando, as taxas juro nominal também hoje tem bastante prêmio, de forma que a gente não via há muito tempo. A gente, aqui no nosso caso, a gente tem começado a aumentar posições em taxas nominais de prazo um pouco mais curto, tá? Você vê na curva de juros hoje alta de Selic já praticamente a partir da próxima reunião e ao longo dos próximos 2 anos, altas de Selic que a gente acha que não vão acontecer, ou seja,
é prêmio de mercado. Como eu falei no começo, o mercado hoje continua muito volátil. Então, o ambiente de mercado hoje, esse ambiente de altíssima volatilidade, ele se dá porque muito gestor, muito investidor está tendo que zerar a posição, está tendo que zerar compulsoriamente, está se estopando, como diz o jargão. A gente viu até aí na imprensa o caso de alguns fundos muito alavancados quebrando, né? Enfim, tem esse tipo de notícia. Então, é isso que cria oportunidades também, né? Então, título público, como eu falei, eu acho que a curva toda, aí dependendo do prazo, do horizonte de cada um, já fica interessante. No nosso caso, que foi a pergunta do Marcel, a gente tem começado a aumentar risco nesses vencimentos de juro nominal, um pouco mais curtos, ali da parte curta à média da curva de juros. Perfeito, perfeito, Eduardo. Até vou passar uma pergunta aqui para frente, só para a gente continuar nesse cenário que você comentou agora há pouco. O Luiz fez um comentário aqui do seguinte: dada a situação fiscal do Brasil que você mencionou, gostaria de saber sua avaliação sobre as chances de ter uma nova escalada dos juros de juros a médio prazo, que viria em decorrência de um agravamento da situação fiscal pela pressão com gasto público. Acho que você comentou um pouco agora dessa avaliação de vocês também. Se tiver algo a mais para completar, Eduardo. Então, eu acho que isso é o mais importante, tá? A situação, se nada for feito, né, se nenhuma bobagem for cometida, a situação não é tão ruim assim, né? O Banco Central está hoje recomprando o título público barato, né? Eu acho que o Tesouro tem atuado bastante bem desde a semana passada e essa semana toda também recomprando o título, tá? Para o Tesouro é um ganho, né? Porque ele emitiu o título mais caro, está recomprando agora. Ele emitiu barato, está recomprando num preço melhor para ele. Então o Tesouro está tendo um ganho com essa operação e com isso ele vai aliviando, vai tirando o risco do mercado. O Tesouro provavelmente daqui para frente vai ter que indexar mais a dívida dele a pós-fixado, LFT. Títulos são emitidos à taxa de 3,75. Então, o custo da dívida hoje para o Tesouro é muito baixa. A gente espera que a Selic possa cair mais um pouco. Então, uma dívida que para o Tesouro a taxa de juros é muito baixa. E quando a gente faz a conta da dívida pública total, a gente tem que botar as reservas também. E as reservas em dólar, com dólar a 5,10, elas valem mais reais. Então, a dívida como um todo tem esses amortecedores, né, que funcionam bem, ou seja, juro mais baixo, recompra de títulos públicos e valorização das reservas. São esses três argumentos. Então, se nenhuma bobagem for feita em Brasília, a situação não nos preocupa, tá? Por isso que eu alertei no começo de ficar realmente acompanhando de perto que bobagens serão feitas, se é que serão feitas, pode ser que não aconteça, tá? Eu acho que a gente está melhor parado do que no passado, porque a equipe econômica do governo federal é muito preparada, né? Tanto Paulo Guedes como o secretário do Tesouro, eles têm perfeita noção do que pode ser feito, tá? Eu também destacaria positivamente a atuação da Câmara, principalmente do presidente da Câmara, né, de ter um conhecimento muito bem dessa parte toda fiscal. Então, algum aumento de gastos deve acontecer. Se for algo contido, bem explicado, excepcional, e o próprio teto de gastos permite que gastos excepcionais sejam feitos em situações como a atual. Então, se for algo tudo muito bem feito e bem explicado, eu não vejo problema, não. Então, pela parte fiscal, tudo tende a se normalizar. Hoje, o que a gente projeta é uma projeção ainda incipiente, mas é uma dívida pública indo para algo entre 80% e 85% do PIB nos próximos 3 anos, em função disso tudo que está acontecendo. Tá? Lembrando que a dívida hoje está em torno de 76% do PIB. Nesse ambiente novo de juros zero no mundo e de Selic baixa no Brasil, a gente não se preocupa tanto ainda com essa perspectiva. De novo, supondo que nenhuma bobagem fiscal seja cometida. Perfeito, perfeito, Eduardo. Que essa parte que a gente tem que torcer um pouco mais também, né, Eduardo? Porque de Brasília a gente sabe que é a caixinha de surpresa, né?
e não só do lado da União, mas acho que principalmente na parte estadual, tá? Porque o debate já estava indo muito para a situação fiscal dos estados, né? Então tem uma série de PECs que já estão no Congresso, como a PEC emergencial, que permitia aos estados reduzirem seus gastos, tá? Inicialmente, o objetivo dos estados reduzirem seus gastos era para poder voltar a serem viáveis, né? Fiscalmente, viáveis economicamente. Agora, também há necessidade de reduzir gastos para poder gastar com saúde, tá? O problema seria que, no nosso entender, que essas iniciativas de redução de gastos fossem totalmente abandonadas, ou seja, você continua gastando muito e errado com aquilo que você estava querendo equacionar, e, além disso, você vai ter novos gastos com saúde, com auxílio-desemprego e tudo mais, e você querer jogar toda a conta para a União. Então, é isso tudo que a gente está acompanhando de perto, e eu acho que tem que ficar de olho mesmo, porque eu acho que um risco mais relevante para o Brasil vem daí, porque nesses momentos cruciais, se as medidas erradas forem tomadas, a consequência pode ser para os próximos 2, 3, 4 anos. Tá? Se a gente cometer um deslize de política fiscal agora, a gente pode voltar numa situação onde, quando a situação normalizar, a gente vai estar de novo empossado, naufragado ali em meio a uma dívida pública gigante e tendo que voltar a economizar para frente, né? Foi a nossa realidade dos últimos 3 anos. Então, é importante que a gente não repita isso. Perfeito, até dado. Pessoal, eu estou acompanhando as perguntas aqui, eu só estou passando algumas na frente só porque a gente está no meio desse tema, tá? Até a Luísa comentou aqui agora, pode dar um exemplo de bobagem fiscal, acho que você comentou um pouco agora, né, Eduardo? E o Alexandre Pagrão perguntou aqui agora, com a redução das economias globais, você acha que as medidas econômicas que estão sendo tomadas aqui podem gerar uma oportunidade do Brasil sair mais forte dessa crise? Eu acho que a grande pergunta dele é se reacelera mais rápido do que o restante do mundo? Olha, é possível, eu não sei se é muito provável um pouco por causa disso. Ou seja, eu acho que tem chance do Brasil, num cenário positivo, tá? Você pode traçar cenário positivo. O cenário positivo seria onde as economias voltam a funcionar rápido, como eu falei aí no começo, ou seja porque a disseminação do vírus freia, reduz, seja porque eles mudam o protocolo, né, e as economias voltam a funcionar. Então, se a atividade econômica, se tudo normalizar rápido, a gente vai ter um mundo que volta a funcionar, só que com mais estímulo, com taxas mais baixas, com governos gastando mais. Então, nesse cenário positivo, acho que para o Brasil também, o Brasil vai junto. Tá? Eu acho que o Brasil sair dessa crise melhor do que o resto do mundo, eu acho um pouco difícil, porque o Brasil já entra um pouco pior. Né? A gente continua numa situação de dívida alta, né? A gente estava fazendo o dever de casa de arrumar as nossas finanças públicas. Então, a gente não veio uma necessidade quando a gente não podia gastar. Tá? Acaba que, infelizmente, o Brasil passa uma situação que muitas famílias passamos, né? Quando você está sem dinheiro e se vê numa situação de dificuldade. O Brasil estava um pouco assim. Então, se a pergunta foi se o Brasil pode se sair melhor do que o resto do mundo, eu acho menos provável. Mas se sair bem com o resto do mundo se saindo bem, eu acho que sim. Seria talvez um cenário positivo hoje. Perfeito. Eu acho que até você pode até comentar de repente um pouco mais. Eu vejo uma grande diferença hoje do que a gente teve em 2008, por exemplo. Em 2008 a gente teve uma reaceleração muito forte também aqui por conta de um fator positivo das commodities também, né? E Exato. hoje a gente não vê mais esse digamos assim, qual o botão de turbo que a economia brasileira teria, até por conta da demora em alguns processos que a gente no mercado acreditava que algo mais ia andar ao longo de 2019, né? Com as reformas e tudo. As reformas acabaram tardando, digamos que tardando um pouco, depois Previdência veio até para uma visão global do mercado, veio até um cenário
digamos, positivo, mas acho que falta ainda um pouco mais para a gente poder atuar, né, Eduardo? Para a gente poder ser esse cavalinho dourado numa reaceleração global, né? A situação, acho que você falou bem, Marcel, a comparação com 2008 é diferente, né? Em 2008, você você estava no segundo governo Lula, né? Sendo que o primeiro governo Lula fez tudo certinho em termos econômicos, né? Foi a grande surpresa na época, né? Ele se elegeu, ou melhor, ele começou a governar fazendo tudo diferente do que ele prometeu ao se eleger. E o primeiro mandato do governo Lula, em termos econômicos, foi muito bem conduzido. Então, quando veio a crise de 2008, você ali tinha espaço fiscal para gastar mais, tá? E, na verdade, foi ali que você começou esse aumento de gastos que, na verdade, se prolongou e piorou a partir de 2011, né? Então, ali você realmente pôde, no Brasil, ter uma recuperação muito rápida. Acho que aqui hoje a realidade é um pouco diferente. De novo, eu acho que um cenário positivo e as posições hoje do fundo, de novo, a gente acha que nesses momentos não é para apostar contra, tá? Hoje mesmo o posicionamento do Pacífico Macro ainda é muito pequeno, mas é a favor, tá? Então o Pacífico Macro hoje tem em torno de 5% de bolsa entre aqui e bolsa lá fora e aplicado em juros. Eu acho que se as economias voltarem a funcionar razoavelmente rápido, o mundo que a gente vai ter para frente pode ser parecido com o que a gente estava acostumado até fevereiro, né? Mas, de novo, eu queria frisar que a incerteza é muito grande e por isso que o nosso trabalho aqui também tem sido intenso para tentar, no meio dessa volatilidade tão grande, né? Então, hoje as bolsas sobem 10%. O S&P caiu 10% entre sexta e segunda. Então, a gente continua nesse ambiente muito volátil. O nosso papel é exatamente ver através disso, tá? Para tentar ver o que vai ser realmente a realidade quando essa volatilidade parar, né? Perfeito, perfeito, Eduardo. Indo um pouco mais para sua praia, então, agora também, Eduardo. Para sua praia, como se você não tivesse até agora, né? Mas complementando um pouco mais da parte de renda fixa, que eu acho que você comentou bem que vocês estão olhando mais juros ativos hoje. Agora, uma dúvida que bate muito também para o investidor de maneira geral muitos investidores acabam que nos últimos anos foram caminhando um pouco mais para o mercado do crédito privado. A gente teve até o governo tentando acelerar um pouco mais as empresas através da tomada de dívidas no mercado, tudo, seja por debêntures, certificados de recebíveis, tanto de agronegócio ou imobiliário. A grande questão com esse cenário de crise, vou juntar duas perguntas em uma, que uma era risco de insolvência de maneira geral e outra como que vocês veem esse mercado do crédito privado agora? Questão principal sobre tomar cuidado ou por conta de risco de crédito, como que você está avaliando esse mercado que, entre aspas, é recente ainda, essa expansão no Brasil, né? Essa pergunta é boa e acho que essa vai ser o maior teste do mercado de crédito possível, né? O mercado de crédito privado já passou por uma certa instabilidade ano passado, né? Na medida em que a Selic caiu muito e algumas debêntures abriram, né? Com motivos, levou a saques, enfim. Eu acho que o que eu falei no começo, acho que se aplica para o investidor de crédito também. Eu tentaria não tomar decisões precipitadas, não entrar em pânico, porque aumenta a chance de você fazer um mau negócio, tá? As autoridades estão reagindo, então a Selic caiu. O Banco Central, aqui o nosso Banco Central ontem divulgou uma medida muito eficiente, né, de poder dar dinheiro em troca de debêntures. Isso acho que vai aumentar muito a liquidez desse mercado, tá? Então, eu acho que o pânico de liquidez, o pânico de vol de mercado, acho que isso tende a se dissipar à medida em que a situação normalmente se dissipar. Tá? Até por isso que eu evitaria também nesse segmento reagir de forma muito emotiva. Acho que tem que esperar as águas acalmarem. Agora,
voltamos para o que a gente falou no começo, o impacto econômico. Tem setores que estão sofrendo muito com essa crise, setor aéreo, tudo que é comércio, serviços. Então, são segmentos que vão ter mais dificuldade. Setores que a gente não imaginava até algum tempo atrás, né, como concessionárias, né, água, eletricidade, alguns lugares estão permitindo que as pessoas não paguem água, não paguem luz. Isso vai afetar essas empresas também. Então, a verdade é que a gente está numa grande confusão, né, tentando se organizar. Muitas renegociações entre esses agentes vão acontecer. Então, acho que é muito difícil hoje prever qual vai ser o tamanho do prejuízo. O que você consegue dizer é que esse momento de pânico que a gente está passando agora e de iliquidez tende a se dissipar. Uma vez que isso acontecer, a gente já sabe quais os setores que são os mais afetados, mas a gente não sabe ainda o quão afetados eles são. Qual vai ser o tamanho do prejuízo? O quanto antes a economia voltar a funcionar, o quanto antes as pessoas poderem sair de casa, poderem pegar um voo, ir para São Paulo ou descer para jantar num restaurante, quanto antes isso acontecer, menor vai ser o prejuízo. Tá? Então, o tamanho do prejuízo acho que ainda tem que ver, mas eu acho que o medo de iliquidez e tudo isso tende a se dissipar. Perfeito, perfeito, Eduardo. Então, aproveitar aqui mais uma pergunta, foi uma das primeiras, o Luiz Francisco. Eduardo, como é que você vê hoje o surgimento de novas fintechs no meio desse furacão? O que você acha talvez esses empreendedores que estão tentando aí com novas fintechs? Como que você vê esse cenário agora para essas empresas? Olha, acho que essa pergunta do Luiz Francisco tem dois lados. O primeiro é a dificuldade que todo mundo está passando hoje, esse segmento vai passar também. Tá? Então, quem trabalha com isso vai ter dificuldade de arrumar investidor, vai ter dificuldade de vender, né, a sua ideia. Então, o momento de aperto, de incerteza que a gente está vivendo hoje, eu acho que se aplica para esse segmento também. É um segmento que precisa de financiamento, então quem trabalha com isso, quem lança isso, tem que ir a São Paulo, tem que visitar possíveis investidores, tem que ver sua ideia, tem que realmente circular. Isso está difícil hoje, de novo, a gente não sabe quando que normaliza. Por outro lado, eu acho que as oportunidades também, como eu falei para a gente, gestor de multimercado, tem muita oportunidade hoje, e a gente está confiante, né, que a gente aqui na Pacífico vai aproveitar essa oportunidade. Para quem trabalha com isso também tem, né, o Zoom, esse aplicativo que a gente está usando hoje, acho que pouquíssima gente conhecia, e é um aplicativo já vale 7 bilhões nos Estados Unidos, né? Quando teve a crise do WhatsApp, as pessoas descobriram o Telegram. E é possível, assim como teve o racionamento, por exemplo, de energia em 2001, que eu lembro bem no caso, a gente teve racionamento de água alguns anos atrás, né, quando teve a crise de água. As pessoas mudam seus comportamentos e demoram. Às vezes essas mudanças de comportamento têm um caráter permanente grande, né? Não necessariamente os comportamentos voltam a ser exatamente aqueles que eram antes. Ensino à distância é uma coisa que a gente está descobrindo hoje, né? Quem está nos ouvindo aí, quem tem filho, eu tenho 2 filhos pequenos em casa, a gente está descobrindo que você tem que poder saber também frequentar a escola de forma remota, nosso trabalho, tudo isso. Então, eu acho que a resposta, então, seria que o ambiente macroeconômico de curto prazo é muito incerto, mas oportunidade acho que tem muito, sim, para quem for criativo. Perfeito, perfeito, Eduardo. Até a gente está chegando nos últimos minutos aqui, Eduardo. Vou complementar com algumas perguntas aqui que eu acho que é o que todo mundo também quer saber um pouco, né? Você comentou sobre PIB, sobre expectativa de inflação. Eu vou aproveitar uma pergunta que está aqui da Liza, que é sobre o Ibovespa. O Ibovespa hoje disparando 10%. Qual a estimativa da Pacífico para a Bolsa no final do ano, Eduardo? A pergunta do trilhão, né? Não diria nem do milhão, porque essa é a pergunta que está na boca da população que começou a aprender um pouco mais sobre isso, esse cenário novo que a gente está vivendo de juros lá embaixo. A gente que sempre foi
muito acostumado a receber 1% ao mês e viu que para poder ganhar um pouco mais, a gente ia ter que mudar a forma de investir. Agora, depois desse chacoalhão que boa parte das pessoas estão sofrendo agora no primeiro momento, que às vezes acessaram um multimercado, que acessaram um produto de ações direto, o que você vê do Ibovespa e que recado que você teria para passar para essas pessoas? Então, o recado primeiro que eu passei é não ter medo nessa hora, não se mexer em excesso, tá? Os preços, tá tudo barato, tá? Então, para o investidor de longo prazo, para quem está de fora, acho que tem muita oportunidade. Para quem está fora de título público, é uma oportunidade ótima. Para quem está fora de bolsa, é uma oportunidade ótima. Para quem já está dentro, eu não me mexeria, foi o que eu já falei várias vezes, tá? Então, os preços tão baratos. Eu acho que a situação de curto prazo normalizando, como eu falei, primeiro, o mercado financeiro vai ser o primeiro a normalizar. Quando eu falo mercado financeiro normalizando, as volatilidades caindo e os preços se ajustando em algum nível, e vol menor, em geral, é preço um pouco maior. Então, no que o mercado financeiro se ajusta, a vol diminui e os preços já tendem a subir um pouco, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai ser a normalização econômica. Essa foi a que eu falei, que ainda tem muita incerteza, depende de quando que as economias voltam a funcionar, voltam a abrir. Quando isso acontecer, eu acho que o cenário vai ter mais uma pernada de melhora, tá? O terceiro momento, que ser o longo prazo, o médio e longo prazo, a gente, por um lado, vai ter economias que cresceram menos, que tiveram um prejuízo grande, mas que tem um pouco mais de estímulo para frente. Então, ainda que tudo normalizando, a gente ainda não consegue dizer que o Ibovespa volta para aqueles preços que a gente estava acostumado, né, de 100, 120 mil. Pode ser que quando normalize, se equilibre num preço algo abaixo disso, tá? Mas aí, de novo, eu acho que bolsa é um pouco outra visão, né? Bolsa realmente é um prazo mais longo, mas nada impede que em prazos mais longos a bolsa volte àqueles preços que a gente via, né? Não sei se nesse ano, mas acho que mais para frente, sim. Perfeito, Eduardo. Eduardo, muito obrigado. Vou abrir um espaço aqui para você também deixar um recado, que a gente tem alguns clientes da essa hora num dia como esse, eu sei que é cara, né? Então, deixar o espaço aberto aí para você fazer um último comunicado aí para todos que estão nos assistindo. Tá, não, eu queria agradecer você, Marcelo, agradecer a todos pela oportunidade. Eu acho que os recados, eu repetir o que a gente falou, né? A gente aqui vê esse ambiente todo, é um ambiente que a gente já viu, então a gente vê a oportunidade, a gente está confiante de aproveitar isso e de continuar entregando retorno para o nosso investidor, como a gente tem feito nesses anos todos. Para o investidor, eu sugeriria calma, né? Não tentar vender, não ficar com medo quando a bolsa cai 10 e não ficar eufórico quando a bolsa sobe 10, tá? De novo, tentar se mexer pouco. O nosso trabalho hoje aqui tem sido muito intenso em termos de estudar o que está acontecendo, como é que vai ser o mundo quando essa vol passar. Então, acho que o recado seria esse: se mexer pouco, que com o tempo as coisas acalmam e ficam mais claras, até para o investidor, para todos, né? Para o investidor, pessoa física. Enquanto isso, todo mundo realmente se cuidar principalmente dos que estão mais em risco, né? Todo mundo cuidar dos idosos, das suas famílias, das pessoas que estão em situação de saúde mais frágil, porque são os que mais precisam de cuidado nessas horas. Perfeito, Eduardo. Gente, a gente vai encerrando por aqui, então. Muito obrigado a todos os presentes. Qualquer coisa, eu vou disponibilizar até o site da Pacífico também no chat aqui, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a Asset, conhecer um pouco mais o trabalho do Eduardo e de toda a equipe. Já é uma grande parceira nossa, tá? Vou incluir aqui também o link do nosso projeto. Qualquer pessoa que se enquadre, que veja alguma oportunidade, pode se inscrever também pelo chat, tá ok? Um grande abraço a todos, bom dia